que devo avaliar antes de fazer um empréstimo para investir no meu negócio? Como saber se é a hora certa? Essa pergunta é muito ampla e normalmente, porque quando você faz um empréstimo, você está intrinsecamente assumindo um risco. E aí, para assumir um risco, você precisa ter um plano crível. Eu não vou assumir um risco ao léu, do nada, sem entender bem do que eu estou fazendo. Eu preciso ter um plano crível, concreto, sobre o que eu estou fazendo, para eu pensar em assumir esse risco. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Você precisa saber claramente o que você vai fazer com esse dinheiro que você vai pegar. Então, é para produzir mais, é para comprar mais estoque, é para investir mais em marketing. Você tem que saber o que você vai fazer com esse dinheiro e depois como que você vai voltar o seu lucro para você pagar esse empréstimo. Depois disso, eu acho que tão importante quanto esse plano crível é que você tenha condições de arcar com esse custo no pior caso. Sempre que a gente vai assumir um risco, a gente não pode ficar pensando no pior caso e lidando com o pior caso e tomando o pior caso como base para a gente tomar as nossas decisões. Não rola, fica muito ruim isso, a gente vai jogar muito mais para não perder do que jogar para frente e jogar para ganhar. Mas o pior caso precisa ser considerado em uma situação. Qual que é? Se tudo der errado, o que eu vou fazer para pagar esse empréstimo? Então a resposta é essa. Item 1, você tem que ter um plano crível do que você vai fazer com esse dinheiro do início ao fim. Você não vai pegar um empréstimo, você não vai assumir um risco à revelia sem saber exatamente o que você vai fazer. Eu vou colocar um 1.5, que é uma observação aí no meio, que é o seguinte: você não vai ficar considerando o pior caso. Quando a gente faz um plano, a gente sempre considera o cenário mais provável, que é o mais real, e é o que vai acontecer mais vezes, mas além disso, que é o ponto final, que é o ponto 2, você precisa saber o que você vai fazer caso o pior caso aconteça. Tento ter um bom valor em caixa, mas preciso investir no negócio para crescer e acabo gastando a grana. É certo focar em crescimento mesmo gerando dívidas? Depende. Quando a gente fala de focar em crescimento mesmo gerando dívida, a gente está falando de empresas que gastam muito para crescer, mais do que elas geram de caixa. E aí elas vão pegando dinheiro de investidores para continuar se bancando e para continuar crescendo. E por que elas fazem isso? Porque elas esperam no futuro dominar tanto o mercado que não vai ter espaço para outros concorrentes e a partir daí elas vão alcançar o seu lucro. Quem faz isso? Uber faz isso. Todas essas empresas de entrega, Uber Eats, iFood, fazem isso também. Spotify fez isso por um tempo. Não é incomum, não, empresas focarem muito em crescimento e rodarem no negativo por anos e anos e anos. Só que esse é um jogo de muita gente grande, é um jogo de milionários, é um jogo de pegar investimento muito alto por muito tempo. Pensando na realidade do pequeno, médio empresário, não acredito que é uma estratégia válida. Eu iria mais por quê? Porque você está vivendo num ambiente de tantas incertezas que acrescentar mais uma, que é adquirir uma dívida para pensar em crescimento, você vai gerar mais pressão para cima de você no seu dia a dia, nesse ambiente incerto, cheio de dúvidas. Eu não acho uma boa, não é uma estratégia que eu recorreria. Eu ia preferir arrumar minha casa, entender onde eu posso melhorar o meu negócio sem ter que gastar muito dinheiro com isso. E eu tenho certeza que toda microempresa, toda média empresa, toda pequena empresa tem muito a ser consertada, arrumada, otimizada, sem a gente precisar gastar um caminhão de dinheiro com isso, pegando empréstimo. Na minha opinião, essa mentalidade do pequeno, micro, médio empreendedor de assumir dívida para acelerar crescimento é falácia, não faz o menor sentido.